Estamos aqui dando início a mais um Revelando a Verdade. Hoje vamos começar com uma pergunta a você. Com que frequência você acaba recebendo algumas ligações? Quando você olha para o seu aparelho, lá está escrito número privado, ou então número desconhecido. Logo a pessoa desliga, pois pensa se tratar de um golpe. E na maioria dos casos, realmente se trata de um golpe. Agora, existem várias situações distintas, nas quais as pessoas relatam que, quando atendem essas ligações, não escutam nada, ou que ouvem apenas um chiado. Mas em um número pequeno de casos, vai muito além do que só isso, pois no outro lado da linha, muitas pessoas relatam terem escutado vozes de pessoas que já faleceram. Será que tudo isso é possível? E é exatamente por isso que esse tema entrou aqui no Revelando a Verdade. Temos duas histórias que podem, no final, nos revelar se tudo isso é verdadeiro ou não. Você está preparado ou preparada? Yuri namorava por 5 anos com Catarina. Eles então se preparavam para se casarem. Tudo andava muito lindo, muito perfeito. Eles estavam focados para o dia de seus casamentos. Porém, uma tragédia veio acontecer com Catarina 3 dias antes do casório. Tudo aconteceu num dia em que ela voltava do trabalho. Um homem apareceu do nada para poder assaltá-la. Ela reagiu àquele assalto. O homem estava armado e acabou disparando alguns tiros em Catarina, que não demorou muito para perder sua vida. Quando soube da notícia, Yuri ficou muito abalado. Ele não sabia como iria continuar sozinho, já que Catarina era a sua vida. O homem tentou assaltar o celular de Catarina, que não quis entregar. Um celular caro, na qual Catarina amava demais o seu aparelho. Então, no dia do enterro, Yuri decidiria que por conta disso iria enterrar aquele celular junto com o corpo de Catarina dentro do caixão. Nada mais que justo, já que Catarina morreu por conta desse aparelho. Após alguns dias do enterro, Yuri andava ainda muito abalado. Mas de repente ele começou a receber algumas ligações de um número desconhecido. E Yuri nunca atendeu aquelas ligações, já que ele não sabia de onde estava vindo. Mas chegou a relatar com alguns amigos que estava recebendo essas ligações de um número privado. E que aquilo já estava incomodando ele, pois aquelas ligações se repetiriam todos os dias, a todo momento, fazendo com que Yuri colocasse o seu aparelho em modo avião. Mas estranhamente aquela ligação, mesmo com o aparelho de Yuri no modo avião, estavam chegando para ele. Foi quando enfim Yuri, um certo dia, resolveu atender aquela ligação. Assim que Yuri falou alô, ele tomou um susto, ficando totalmente congelado. Do outro lado da linha era a voz de Catarina e falava com Yuri da mesma maneira como se estivesse viva, com uma voz alegre e como se ela não havia perdido a sua vida. Yuri se calou perante aquela ligação e Catarina perguntava por que ele não falava com ela. E seguia dizendo que estava testando as alianças e também os vestidos de noiva, e que estava muito ansiosa para o casamento dos dois. Yuri tremia assustado, pois Catarina já havia morrido. Foi quando Yuri enfim decidiu desligar aquela ligação. Tremendo e assustado, ele jogou seu aparelho no chão. Mas mesmo com seu aparelho quebrado no chão, ele via o toque de uma chamada naquele celular. Foi quando Yuri se lembrou do aparelho celular na qual foi enterrado junto com o corpo de Catarina. E ele convenceu a todos
que precisaria exumar o corpo para resgatar aquele aparelho. Assim que eles conseguiram exumar o corpo, Catarina estava segurando o aparelho, morta. O aparelho havia sido deixado do lado do corpo de Catarina. E para piorar, quando Yuri olhou nas chamadas, lá estavam diversas chamadas para o seu aparelho. E foi devido a essas chamadas de uma pessoa que já havia falecido para o aparelho de Yuri que foi-lhe revelado que essas histórias de receber ligações dos mortos são verdadeiras. Fernanda morava afastada de sua mãe. Fernanda morava em uma cidade e sua mãe morava em outra, embora as cidades fossem vizinhas. Então Fernanda fazia algumas visitas frequentes para sua mãe. E foi numa dessas visitas que ela acabou conhecendo um homem, na qual vendia pipocas em uma praça, na cidade onde sua mãe morava. Fernanda adorava as pipocas do seu José, mas tinha um recheio em específico na qual Fernanda adorava quando o seu José colocava em suas pipocas. E esse recheio raramente seu José tinha, já que ele precisaria viajar a várias cidades distantes para poder encontrá-lo e assim colocá-lo em suas pipocas. Então Fernanda resolveu que daria o seu número para o seu José, sendo assim ele poderia avisá-la quando aquele recheio estivesse disponível com ele para que ela fosse até aquela cidade e assim comprar aquelas pipocas, na qual ela gostava muito. Toda vez que seu José ligava para Fernanda, era para falar sobre essas pipocas. Um dia Fernanda estava em sua casa na sua cidade e de repente o seu aparelho toca. Era uma chamada. Ela olhou, se tratava de um número desconhecido. Mesmo assim, Fernanda resolveu que atenderia aquela ligação. E quando Fernanda atendeu, se tratava da voz de seu José. Logo Fernanda, aliviada, pois sabia que era o seu José na linha, perguntaria a ele se estava tudo bem e se ele havia mudado de número e também se já havia chegado aqueles recheios na qual ela gostava tanto nas pipocas. Mas estranhamente seu José quase não falava nada. Seu José só repetia as palavras: "Eu estou bem, e você?" E essas palavras se repetiam a todo momento. Fernanda perguntaria para seu José se estava realmente tudo bem com ele, quando de repente seu José falava para Fernanda que havia sido tudo um acidente. Palavras nas quais Fernanda não entendeu nada. De repente a ligação cai. Fernanda, sem entender nada ainda, ficou a pensar naquilo que havia acontecido, mas logo esqueceria, pois sabia que no outro dia teria que viajar até a casa de sua mãe, e assim ela poderia conversar com seu José sobre tudo aquilo que havia acontecido. Então Fernanda chega na cidade de sua mãe. Ela abraça sua mãe, pois estava morrendo de saudade. E entre conversa vai, conversa vem, Fernanda explicaria para a mãe o que havia acontecido com seu José. Sua mãe somente fazia cara de triste. Mas quando a mãe de Fernanda perguntaria para ela quando havia sido aquela ligação, e Fernanda dizia que ontem, a mãe de Fernanda mudava a expressão. Ela ficou com a cara de assustada e logo falaria para Fernanda que era impossível aquilo, que não teria como seu José ligar para ela. E a mãe de Fernanda explicaria para ela que seu José já havia falecido um mês antes. Fernanda ficou ainda mais assustada que sua mãe, pois para Fernanda era impossível, pois ela havia recebido uma ligação de seu José. Até que Fernanda vai até a casa da viúva de seu José, que confirmaria que seu esposo havia falecido um mês antes, e explicaria que talvez seu José havia se suicidado, já que seu José tomava banho em uma banheira. Ele usava o seu celular em um carregador na tomada, e quando o celular caiu na banheira, a descarga elétrica foi inevitável, matando assim seu José. A polícia concluiu que seu José havia se matado. Devido à descarga elétrica, seu José ficou tão enrijecido que fizeram de tudo para que ele soltasse o aparelho celular, mas não conseguiram.
Sendo assim, seu José teria que ser enterrado, segurando seu aparelho celular. Só aí Fernanda entendeu e explicou para sua esposa que havia sido um acidente e que seu José não havia se matado. E explicou para a esposa de seu José que havia recebido uma ligação, na qual ele mesmo havia explicado que tudo não passou de um acidente. Fernanda trocou de número. Nunca mais atendeu chamadas desconhecidas, pois nesse dia que ela recebeu ligação de uma pessoa que já havia falecido, foi-lhe revelado que essas histórias de receber ligações dos mortos são verdadeiras. Não queremos te convencer a nada, mas por via das dúvidas, é melhor deixar essas ligações de números privados e números desconhecidos passarem direto, pois esperamos muito termos lhes revelado a verdade. E é realmente de se pensar, pois ao atenderem essas ligações, no outro lado da linha, vocês podem ouvirem a voz de quem já não está mais entre nós.